O live action da incrível história One Piece acabou de chegar, e esse vídeo é para você que já assistiu e tá querendo relembrar o que aconteceu nessa primeira temporada. Então, já vai ajustando a direção do leme, desancorando esse navio e segurando firme esse timão, porque esse resumo já vai zarpar. O primeiro episódio, denominado O Amanhecer de uma Aventura, começa com a icônica cena da morte do Rei dos Piratas, Gold Roger, 22 anos antes do tempo normal da história. Nessa cena, o pirata, um pouco antes de morrer, anuncia que o seu tesouro, o One Piece, está nos mares e deve ser encontrado. Querem o meu tesouro? Pois muito bem, eu vou contar. Riquezas, fama, poder. Nele está tudo que este mundo pode dar a vocês. Fiquem à vontade para pegá-lo. Vão para o mar. Meu tesouro é de quem encontrar. Após falar essas palavras, Roger é morto e começa a caçada ao seu tesouro, dando início à grande era dos piratas, em busca do One Piece. Logo depois, no tempo normal da história, a série nos apresenta o seu protagonista Monkey D. Luffy, e ele fala do seu sonho de encontrar o One Piece e se tornar o rei dos piratas. Enquanto ele fala, sua canoa está afundando, fazendo com que ele tenha que entrar dentro de um barril para se salvar, já que ele não sabe nadar. Seu barril é capturado pelos piratas da tirana Capitã Alvida e levado para o depósito, sem que ninguém visse que Luffy estava dentro dele. Mais tarde, ele sai do barril e conhece Kobe, um dos marinheiros/prisioneiros membro da tripulação. Enquanto eles estão conversando, acontece um flashback de 10 anos atrás, mostrando o pirata Shanks e como ele era admirado pelo pequeno Luffy. Nessa hora, também é mostrado como Luffy conseguiu sua cicatriz no rosto, tentando provar que era corajoso. Voltando, Kobe tenta ajudar Luffy a sair do navio sem que Alvida o visse. Porém, o plano dá errado e Luffy começa a lutar contra a capitã. Nessa hora, é mostrado que Luffy possui o poder de esticar seu corpo. Luffy derrota a capitã e ele e Kobe saem do navio juntos. Na próxima cena, é apresentado o espadachim Roronoa Zoro, o caçador de piratas. Ele consegue vencer facilmente o pirata procurado Mr. Seven, da organização Barak Works. Depois, Luffy e Kobe estão em uma canoa e acontece outro flashback, mostrando um pouco da personalidade bondosa de Shanks, e mostrando também Luffy comendo a Gomu Gomu no Mi, a fruta do diabo que deu origem aos seus poderes de borracha. Voltando, Kobe conta para Luffy do seu sonho de se tornar um membro da marinha, para ajudar as pessoas, e Luffy decide conseguir um mapa da Grand Line. Eles partem em direção à base da marinha mais próxima para realizarem seus objetivos. A próxima cena nos é apresentado a ladra Nami, enganando dois piratas e roubando o barco deles. Luffy, Zoro e Nami chegam na cidade de Conchas. Todos presenciam Zoro batendo em soldados da marinha para proteger uma menina. Ele entrega o corpo do pirata Mr. Seven para o Capitão Morgan, mão de machado, mas só receberá a recompensa se ficar por 7 dias preso por ter agredido os marinheiros. Logo depois, Luffy entra na base da marinha e desamarra Zoro. Ele o convida para fazer parte de seu bando. Zoro nega o pedido e fala sobre seu sonho de ser o maior espadachim do mundo. Luffy vai embora e encontra com Nami dentro da base. Nami havia roubado o uniforme de um marinheiro e estava disfarçada. Luffy e Nami possuíam o mesmo objetivo de conseguir os mapas da Grand Line. Eles conseguem entrar no escritório do Mão de Machado e roubam o cofre com os mapas, saindo pela janela. Luffy, Nami e Zoro juntam forças para derrotar os marinheiros. Zoro coloca sua bandana e mostra o estilo Santoryu, uso de 3 espadas, para ajudar Luffy a derrotar o Capitão Mão de Machado. Os 3 conseguem fugir levando o cofre com os mapas. Kobe decide ficar na cidade e entrar para a marinha. Luffy se despede dele e segue viagem com Zoro e Nami, no barco que ela havia roubado. O primeiro episódio termina nos apresentando o palhaço Bug, que promete pegar para ele os mapas que Luffy roubou. O segundo episódio, denominado O Homem do Chapéu de Palha, começa com um flashback do Luffy treinando suas novas habilidades de borracha. Essa introdução serve para nos explicar que ele comeu uma Akuma no Mi, uma fruta única que dá poderes a quem a come. Existem várias delas, mas não existem duas iguais, cada uma dando um poder diferente. Em contrapartida, quem a come perde a habilidade de nadar. Voltando,
Luffy, Zoro e Nami estão no mar. Eles conversam e Luffy fala que seu chapéu de palha é seu maior tesouro. Nami consegue abrir o cofre e pegar o mapa. Ela explica que existe uma faixa fina de terra que circula o globo, chamada Red Line, e que a Grand Line é uma faixa no mar perpendicular, cheia de perigos, piratas e tesouros, onde está o One Piece. Eles são interrompidos por uma luz vermelha no céu e uma fumaça sonífera. Eles estavam sendo capturados pelo palhaço Bug. Antes de adormecer, Luffy engole o mapa. Eles acordam em uma caixa, no meio de um picadeiro de circo, envoltos por uma plateia acorrentada. O palhaço Bug aparece e exige que eles o deem o mapa da Grand Line. Nami tenta enganá-lo, traindo seus amigos, mas é capturada de volta. Nesse momento, ela vê que a cidade está toda destruída e que a plateia acorrentada são os seus moradores. Enquanto isso, o vice-almirante Garp começa uma investigação do roubo do cofre. Zoro e Nami são levados para um outro lugar e depois de uma discussão, eles decidem trabalhar juntos para escapar. Enquanto isso, Bug está tentando torturar Luffy para que ele o entregue o mapa, esticando seus membros, mas Luffy não se mostra abalado, até que Bug ameaça uma criança. Luffy fica nervoso e consegue escapar. Dá um soco no rosto do palhaço, que se descola do corpo e depois volta para o mesmo lugar. Bug também havia comido uma Akuma no Mi, a Barabara no Mi, que o permite desmembrar seu corpo. Eles lutam e Luffy desmaia novamente. O vice-almirante Garp interroga Kobe e descobre informações valiosas a respeito de como realmente foi o roubo. Depois, aparece outro flashback em que Shanks salva Luffy. O garoto havia sido raptado e estava quase se afogando. Shanks o tira da água, porém, uma enorme criatura do mar vai atacá-los. Shanks ordena que a criatura os deixe em paz, e de forma misteriosa a criatura obedece. No entanto, quando Luffy vai agradecê-lo, percebe que ele tinha perdido o braço ao defendê-lo. Paralelamente, é mostrado que Zoro e Nami conseguiram escapar e vão salvar Luffy, que estava enfraquecido, dentro de um aquário com água do mar. Eles liberam Luffy e, os três juntos, conseguem vencer o palhaço Bug, prendendo seus membros em várias caixas. No fim, Luffy liberta os cidadãos da cidade e quebra a expectativa deles e de Nami com essa atitude, pois ele foi o primeiro pirata bom que eles conheceram. Em seguida, o vice-almirante Garp assume o comando da base e prende o capitão Morgan, Mão de Machado, por deslealdade aos princípios da marinha e recruta os novos marinheiros para caçar os piratas do Chapéu de Palha, inclusive Kobe e Helmep, filho do Mão de Machado. Zoro, Luffy e Nami saem da ilha em direção à Grand Line, enquanto mostra outro flashback do Luffy falando para o Shanks que vai encontrar o One Piece e se tornar o rei dos piratas, com uma tripulação melhor que a dele. Shanks então empresta seu chapéu de palha para Luffy, com um combinado de que ele devolva quando isso acontecer, e eles se reencontrarem. Voltando, Nami costura o chapéu de palha que havia sido rasgado na batalha e Luffy fica muito agradecido, mostrando que o chapéu realmente é importante para ele. O episódio termina com Nami pegando um comunicador e falando com alguém que já estava com o mapa. O terceiro episódio, O Contador de Histórias, começa nos apresentando o pequeno Usopp, 7 anos antes do tempo normal da história. Ele mente todos os dias para os cidadãos da vila, falando que os piratas estão chegando. Por causa disso, ele leva uma fama de mentiroso e ninguém mais acredita em suas histórias. Depois, corta para Luffy, Nami e Zoro no barco. Eles decidem ir para a ilha mais próxima e conseguirem um barco decente para chegarem na Grand Line. Ainda no picadeiro, o palhaço Bug recebe uma visita inesperada de um homem-peixe o intimando para ver um tal de Arlong. Luffy está confiante de que vai conseguir um bom barco. Ele vai para o estaleiro e fica encantado com um barco específico com carranca em forma de cabeça de carneiro. Nesse momento, ele conhece o Usopp, que se diz melhor amigo da dona do navio. O Usopp propõe levá-los até a moça. Depois, o Usopp chega na mansão de sua amiga Kaia com Luffy, Zoro e Nami. Eles são recebidos de forma hostil pelos empregados da casa. Porém, Kaia, que estava fazendo aniversário, os convida para jantarem com ela. Ela possui um mordomo super protetor chamado Clarrador. Ele não gosta da ideia do convite, mas acaba aceitando. Todos entram.
O Soap passa por uma passagem secreta e vai para o quarto de Kaia. Lhe dá um presente e conta uma história mirabolante. Kaia fica impressionada. Nesse momento, vemos que Kaia está muito doente. Logo após, é mostrado um diálogo de Clarador e Kaia, que nos faz entender um pouco melhor a relação dos dois. Após a morte dos pais de Kaia, ele passou a tomar conta da garota. Depois, mostra os empregados da casa fazendo uma refeição envenenada para Kaia, a mando de Clarador. Ele a mantém doente, dando-lhe essa refeição todos os dias. Em seguida, o vice-almirante Garp está com Colby em seu escritório e testa as suas habilidades estratégicas por meio de um jogo. Colby se mostra um bom jogador e ganha do vice-almirante algumas vezes. Garp encarrega Colby de procurar o Luffy do Chapéu de Palha nas ilhas próximas a eles. De volta à mansão, outro convidado de Kaia é Mary. Ele cuida das finanças da aniversariante. Ele tenta conversar com ela sobre um assunto financeiro, mas Clarador o interrompe. No jantar, Luffy tenta convencer Kaia a vender o barco para eles, mas ela começa a passar mal e não terminam a conversa. Ela os convida para passarem a noite na mansão. Após o jantar, Mary encontra com Clarador e o questiona em relação a passar as finanças de Kaia para o nome dele. Insistiu em falar com Kaia antes. Então, Clarador o mata com uma luva que possui lâmina nas pontas dos dedos. Depois, Bug é levado a Arlong, um homem-peixe extremamente forte que o ameaça. O palhaço diz que Luffy está com o mapa da Grand Line e propõe o ajudar a encontrá-lo em troca de ser poupado. Na mansão, Nami começa a roubar alguns objetos. Chega sem querer no quarto de Kaia e elas ficam conversando. Se tornam amigas. Luffy levanta para comer alguma coisa e acaba descobrindo que conhecia o pai de Usopp, o Yasopp, que era do bando dos Shanks. Usopp leva Zoro para a adega. Luffy toma toda a refeição envenenada da Kaia. Zoro e Usopp encontram o corpo do Mary. Zoro reconhece que Clarador, na verdade, é Kuro, o capitão dos piratas do Gato Preto. Ele recebe uma pancada na cabeça e desmaia. Clarador ordena que seus capangas deem um jeito nos corpos de Zoro e Mary, que os jogam em um poço. Usopp consegue fugir e sai gritando no vilarejo que os piratas estão chegando, mas ninguém acredita nele. Aparece um flashback de Usopp sendo advertido pelos aldeões por gritar mentiras. Usopp diz para sua mãe que está dizendo a verdade. Os piratas realmente estão vindo e o pai dele está junto, e fará com que ela melhore da sua doença. Enquanto ele está conversando, sua mãe vai ficando cada vez mais fraca e morre. O episódio termina com Colby encontrando o Usopp e dizendo que acredita nele. O episódio 4, intitulado Os Piratas Estão Vindo, começa com Roronoa Zoro acordando e percebendo que está literalmente no fundo do poço. Usopp tenta explicar para Colby que Kuro quer matar Kaia. Porém, Helmeppo diz que seu pai, Mão de Machado, havia matado esse pirata e que era mentira. Mas a ideia de capturar o Luffy faz com que eles vão com Usopp para a mansão. Nami encontra Luffy desacordado por ter comido a refeição envenenada. Escuta algum barulho e se esconde na cozinha. Era o Kuro, com seus capangas. Nami escuta todo o plano de envenenar Kaia. Os marinheiros batem à porta e levam Luffy. Usopp tenta explicar que Luffy é diferente e que Kuro quer matar Kaia. Mas por não ter provas, Colby não a ajuda. Depois, corta para Zoro tentando sair do poço. Nesse momento, é feito um paralelo mostrando um pouco da sua história. Quando criança, ele pertencia a um dojo e nele havia uma garota que sempre o vencia chamada Kuina. Eles desenvolveram uma rivalidade em seus treinos e se desafiaram a lutar com katanas de verdade. Em seguida, Usopp entra no quarto de Kaia pela janela e tenta convencê-la de que Clarador na verdade é um pirata e quer matá-la. Ela não acredita e ele decide ficar no quarto para protegê-la. Clarador ordena que tranquem a casa, de modo que não dê para ninguém sair. Nami chega no quarto e convence Kaia de que ela está em perigo e conta que ela está sendo envenenada. Eles usam uma passagem secreta para chegarem no quarto dos pais dela, para destrancar a residência. No duelo entre Zoro e Kuina, a garota sai vencedora. Kuina acredita que ficará mais fraca que os homens com o passar do tempo.
Zoro fala para ela parar de dar desculpas, e eles prometem treinar juntos todos os dias, até um deles se tornar o maior espadachim do mundo. Em outro dia, Zoro estava esperando Kuina para treinarem e recebe a notícia de que ela havia sofrido um acidente e morrido. Ele fica muito triste e pede para ficar com a espada dela, pois agora ele iria cumprir a promessa pelos dois. Corta para Zoro conseguindo sair do poço. Zoro encontra os soldados que estavam levando Luffy. Luffy estava melhor, pois havia vomitado veneno. Os dois voltam para salvar seus amigos. Na mansão, Nami, Usopp e Kaya se escondem de Clarador, que começa a provocá-los. Kaya perde a paciência e tenta atacá-lo. Enquanto isso, Luffy e Zoro chegam na mansão. Zoro começa a duelar com os capangas de Kuro, e Luffy chega para salvar seus amigos. Kuro é muito rápido, mas Luffy consegue saber onde ele está usando sua audição e vence. Zoro também vence seus oponentes. Kaya fica muito agradecida e presenteia o bando dando o navio que queriam. Eles dão o nome de Going Merry, em homenagem ao amigo falecido de Kaya. Ela e o Usopp se despedem e ele se torna um membro da tripulação. Agora, eles estão pela primeira vez no mar com uma tripulação e um barco decente. Kobe pede desculpas ao vice-almirante Garp pelo fracasso na missão. Mas Garp diz que o garoto conseguiu expulsar os piratas do Chapéu de Palha e que a missão estava cumprida. O episódio termina com a marinha atacando o Going Merry e Luffy dando a entender que o vice-almirante é avô dele. Após os créditos, nesse episódio, aparece o Gold Roger dizendo as seguintes palavras: "Querem o meu tesouro? Pois muito bem, eu vou contar. Para consegui-lo, vocês terão que dar o seu like e se inscrever nesse canal, ativando o sininho das notificações. Meu tesouro é de quem fizer isso." Melhor cena pós-créditos de todos os tempos. Brincadeiras à parte, o quinto episódio, de nome Venha Comer no Baratie, começa com os piratas do Chapéu de Palha fugindo de Garp, e já mostra um flashback de Luffy brincando de ser pirata e seu avô, o vice-almirante, o advertendo. Logo depois, Garp joga uma bola de canhão com a mão no Going Merry, mas Luffy se infla como um balão e devolve a bola, quebrando o mastro do navio inimigo. Eles conseguem fugir com um contra-ataque. O bando do Chapéu de Palha chega no Baratie, um navio-restaurante. Nami suborna o garçom para conseguirem uma mesa e todos comem à vontade. Enquanto isso, na cozinha, nos é apresentado Sandy, um cozinheiro muito habilidoso. Ele prepara um prato muito sofisticado, mas Zeff, dono do restaurante, o adverte e diz que não vai servir esse tipo de comida lá. Ele manda Sandy ir limpar as mesas. No salão, Sandy se mostra ser um ótimo lutador, apartando uma briga. Depois, ele vai anotar os pedidos dos chapéus de palha. No mesmo momento, o vice-almirante Garp convoca Draco Mihawk para capturar Luffy. De volta ao restaurante, Sandy traz a conta para Luffy, que não tem como pagar. O borrachudo diz que vai pagar com juros quando ele encontrar o One Piece. Zeff o põe para lavar pratos e ele vira o faz-tudo do restaurante. Enquanto Luffy está na cozinha, ele come o prato sofisticado que Sandy preparou. Mais tarde, Nami arruma escondida uma carona para as Ilhas Konomi. No navio do vice-almirante, Kobe e Helmeppo estão cada vez mais amigos. Eles conversam sobre o Garp ter contratado os serviços do Mihawk. E Helmeppo explica para o garoto que ele é um Shichibukai. Os Shichibukais são 7 piratas extremamente fortes que prestam alguns serviços ilegais e difíceis para a marinha em troca de não ser capturado. Na cozinha do Baratie, Sandy e Luffy conversam. Luffy diz que o prato sofisticado estava uma delícia. Sandy conta que seu sonho é encontrar o All Blue, um lugar onde todos os 4 mares se encontram e existem peixes de todas as formas. Um paraíso de opções para a gastronomia. Nesse momento, aparece um pirata implorando por comida. Ele está há 1 semana sem comer nada. Sandy o alimenta. Luffy convida Sandy para fazer parte do seu bando, mas ele recusa. Enquanto isso, no bar, o Usopp está dançando e Zoro e Nami estão conversando. Um não confia no outro. No navio do vice-almirante, Kobe o questiona por contratar um pirata para capturar Luffy.
Garp explica como as coisas funcionam para Cobb, que parece entender, mas fica decepcionado com o modo com que as coisas são. Novamente no bar, Mihawk, procurando Luffy, começa a conversar com Zoro, Usopp e Nami. Zoro o reconhece e o desafia para um duelo. Nami tenta fazer com que ele desista, mas sem sucesso. Luffy o apoia. Na manhã seguinte, Nami, em vez de seguir escondida para as ilhas Konomi, decide ficar e apoiar Zoro. O duelo começa. Mihawk usa uma lâmina que mais parece um pingente. Ele consegue derrotar Zoro sem dificuldade, mas o deixa vivo por respeitar o oponente. O Shichibukai diz para Zoro se fortalecer e procurá-lo novamente. Ele pergunta o objetivo de Luffy e decide não o levar. O episódio termina de forma emocionante, com Zoro prometendo nunca mais perder. O episódio 6, de nome O Chefe e o Faz Tudo, começa com Luffy procurando ajuda para salvar Zoro. O dono do restaurante dá pontos na ferida e coloca pele de peixe para ele se curar mais rápido. Zoro está entre a vida e a morte e os seus companheiros estão preocupados. Zeff fala para conversarem com ele, para darem motivos para que ele queira continuar vivo. No navio de Garp, Mihawk diz para ele que deixou Luffy escapar e que quer ver ele na Grand Line. Ele acredita que o borrachudo possa conseguir encontrar o One Piece algum dia. De volta ao Going Merry, Sandy, Luffy e Usopp estão conversando. Sandy conta um pouco de seu passado e como conheceu o Capitão Zeff. Há 9 anos, ele trabalhava de cozinheiro em um barco que foi atacado pelo banco do Capitão Zeff. O navio naufraga e ele fica preso em uma rocha com o capitão, no meio do mar. Zeff separou um saco de comida grande para ele e um pequeno para o garoto. Cada um ficou em uma ponta da rocha vigiando a passagem de algum navio. Passaram-se 70 dias e Sandy decide pegar um pouco da comida do saco grande. Porém, não tinha comida nenhuma nele. O capitão cortou a própria perna para não morrer de fome, enquanto o garoto estava com toda a comida. Ele fez isso porque compartilhava o mesmo sonho de encontrar o All Blue. Disse que, se ele morresse, o sonho dele continuaria vivo com Sandy. Depois, Nami culpa Luffy por não ter convencido Zoro a desistir do duelo. Luffy diz que nunca ficaria entre o sonho de um companheiro. Na marinha, Garp conta para Cobb que Luffy é seu neto. O garoto diz que não há nada que ele pudesse fazer. Luffy sempre foi e sempre será um pirata. Enquanto isso, no Baratie, Arlong chega procurando Luffy. Diz que vai começar a machucar as pessoas se não lhe entregassem um mapa. Ele conseguiu achar o lugar que Luffy estava com a ajuda do palhaço Bug, que escondeu sua orelha no chapéu de palha. Luffy o enfrenta e é derrotado. Nami surge com uma tatuagem de peixe-serra e entrega o mapa para Arlong, anunciando que, na verdade, ela sempre foi do bando dos Homens-Peixe e que estava procurando o mapa para ele o tempo todo. Arlong joga Luffy no mar. Sandy o salva. Sandy não quer deixar o Baratie porque sente que tem uma dívida com o chefe e acha que não pode abandoná-lo. Luffy vai ver Zoro, que ainda estava desacordado. Ele agora sabe o que deveria ter falado para o amigo voltar e diz: "Eu preciso de você, Zoro. Eu preciso que você acorde." Zoro acorda e promete não abandonar Luffy até que ele consiga encontrar o One Piece. A conversa termina com Luffy falando que eles vão resgatar Nami. Os chapéus de palha vão embora e Sandy se torna o cozinheiro do bando. Ocorre uma cena emocionante de Sandy se despedindo do capitão, dizendo que nunca vai esquecê-lo. O episódio termina com Luffy mostrando como vai encontrar Nami. Ele pegou a cabeça do palhaço Bug, que irá indicar o caminho para eles. O episódio 7, nomeado de A Garota com a Tatuagem de Peixe-Serra, começa com os chapéus de palha chegando nas ilhas Konomi. Depois, corta para uma lembrança feliz de Nami com sua mãe e irmã enquanto ela joga cartas com alguns homens-peixe. Ela vai ao encontro de Arlong e tem outra lembrança de uma vez que ela roubou um livro de navegação. Nessa memória, ficamos sabendo que Nami não é filha e irmã biológica, mas sua mãe tem muito orgulho de ter as adotado. Ela as encontrou durante uma batalha, quando eram crianças, e a protegeu. Elas se tornaram uma família naquele exato momento. Quando a lembrança acaba, ela conversa com Arlong que a manda cobrar os tributos da Vila Kokoyashi, sua vila de origem. Agora, no Baratie, o vice-almirante Garp chega com sua frota e procura por Luffy.
Zef os recebe, mas não conta nada sobre os chapéus de palha. O chefe oferece uma refeição grátis e o vice-almirante aceita, ficando os dois conversando. Quando os piratas do Chapéu de Palha chegam na Vila Kokoyashi, encontram Nami cobrando o tributo. Ela é hostilizada pela sua irmã. Aparece a continuação da lembrança em que ela devolve o livro que havia roubado. Nesse momento, mostra quando os piratas Arlong chegam no vilarejo e começam a saquear. Depois, volta para o tempo normal da série, e Nami manda seus companheiros irem embora da ilha e esquecerem dela. Luffy não acredita que ela é uma pessoa ruim e vai atrás de sua irmã para tentar entender o que está acontecendo. Agora, na base do bando Arlong, eles recebem uma visita do Capitão Nezumi, que suborna o bando para continuar fazendo vista grossa em relação à pirataria. Depois, a irmã de Nami conta que, na primeira invasão dos piratas, sua mãe só tinha dinheiro para pagar o tributo das suas filhas. Dessa forma, Arlong mata a mulher na frente das crianças. Os piratas do Chapéu de Palha ficam sem entender o motivo de Nami estar trabalhando para o cara que matou a sua mãe. Luffy, mesmo depois de ouvir isso, acredita que Nami está em apuros e que ela é do bem. Na base dos Homens Peixe, Nami diz a Arlong que conseguiu 100 milhões de beris para comprar a vila. Eles combinam dela dar o dinheiro ao amanhecer. No Baratie, Chefe Zef diz ao vice-almirante que essa busca por seu neto é sem sentido. Kobe e Helmeppo descobrem o paradeiro de Luffy. Garp e seus marinheiros ajustam o curso para as Ilhas Konoha. Nami vai desenterrar o dinheiro para pagar a Arlong. Ela havia enterrado no mesmo lugar do túmulo de sua mãe. Sua irmã chega e fica furiosa. Então, Nami conta para ela que, para salvar a vila, ela fez um acordo com o Homem-Peixe. Ela iria desenhar os mapas para ele e, em troca, ele venderia a Vila Kokoyashi para ela, deixando os moradores em paz depois disso. No entanto, Arlong manda o Capitão Nezumi confiscar todo o dinheiro em nome da marinha, para que ela não conseguisse comprar a vila. Ao mesmo tempo, Arlong junta todos os seus homens-peixes para atacar o vilarejo. E o episódio termina com um arrepio inevitável para quem já leu o mangá ou assistiu o anime. Nami, desesperada, pede ajuda ao Luffy, que coloca o seu chapéu na cabeça dela e grita: "Com certeza!" E ele vai, com seus amigos Zoro, Sanji e Usopp, em direção ao bando Arlong para acabar com eles e salvar a vila e sua companheira. O 8º episódio, chamado O Mais Procurado de East Blue, começa com um flashback de como Nami era tratada pelo Arlong quando criança. Depois, corta para o bando do Chapéu de Palha chegando na Vila Kokoyashi, que estava toda destruída. No navio do Capitão Nezumi, o vice-almirante Garp o questiona em relação à atividade pirata do bando Arlong nas Ilhas Konoha, tendo em vista que é ele o responsável por essa região. Nezumi afirma que essas atividades eram de autoria dos piratas do Chapéu de Palha. Enquanto isso, na base do Arlong, o bando do Chapéu de Palha começa um ataque. Zoro e Sanji abrem caminho para Luffy, que foi atrás de Arlong. Usopp provoca um dos Homens-Peixe e corre para a floresta. Nami questiona Arlong por ele não cumprir sua parte do trato. Luffy fica furioso com ele pelo que ele fez com a garota e os dois começam a lutar. Sanji e Zoro ajudam o palhaço Bug a recuperar seu corpo, mas ele foge logo em seguida. Na floresta, Usopp se finge de morto. O Homem-Peixe abaixa a guarda e o atirador acerta a garrafa de bebida dele com uma munição explosiva, conseguindo vencer sozinho a luta. De volta na base, Zoro e Sanji derrotam todos os Homens-Peixes. Porém, surge um outro pirata, mestre em karatê. Eles unem forças e Sanji, com seu Black Leg Style, consegue vencê-lo. Enquanto isso, na luta de Luffy, ele decide destruir o prédio. Ele dá um último golpe em Arlong, o derrotando e destruindo o edifício em cima dos dois. Os Chapéus de Palha veem o prédio desmoronando e temem pela morte de Luffy, mas o borrachudo sai dos destroços e grita: "Nami, você é minha companheira." Corta para todos festejando no vilarejo, que agora estava livre. Zoro e Sanji estão discutindo quem é o mais forte e Usopp está contando para toda a vila como ele fez para derrotar sozinho todos os piratas Arlong, com um pouquinho de ajuda do seu bando. Logo depois, o vice-almirante Garp chega com vários marinheiros para prender o bando de Chapéu de Palha.
Kobe e Helmeppo se negam a prendê-los, alegando que quem destruiu a Vila Kokoyashi foi o bando Arlong. Garp não dá ouvidos a eles e começa a lutar com seu neto. Ele vence o borrachudo com facilidade, mas o objetivo de Luffy em ser pirata não abala nem por um segundo. Garp vê em Luffy a determinação de Gold Roger e o deixa ir. O vice-almirante fala para seu neto que ele sempre soube quem o garoto era, mas ele fez essa perseguição para saber se ele próprio sabia quem ele era. Foi apenas um teste da determinação do garoto. Eles terminam a conversa com Garp dizendo a Luffy que ele está por conta própria agora, mas Luffy o corrige dizendo que ele tem seus companheiros. No outro dia, Nami vai ao túmulo de sua mãe para se despedir. Sua irmã diz que ela sempre terá um lugar para voltar. Depois, Kobe vai até Luffy para entregá-lo o seu cartaz de procurado, a maior recompensa de East Blue. Eles se despedem como amigos. Luffy não se contém de tanta felicidade e corre para mostrar seus companheiros. Eles decidem ir para Grand Line. O cartaz de procurado de Luffy se torna de conhecimento de toda a East Blue. Enquanto isso, no navio de Garp, ele não pune Kobe e Helmeppo, ficando até orgulhoso dos garotos por terem seguido seu próprio código e não obedecido uma ordem injusta. Por causa disso, o vice-almirante irá treiná-los pessoalmente em técnicas de combate. Depois, corta para Draco Mihawk entregando o cartaz de procurado de Luffy para Shanks, que fica muito feliz e orgulhoso do garoto. A série termina com Luffy convocando todos os Chapéus de Palha para uma cerimônia de partida rumo a Grand Line. Nessa cena emocionante, cada um fala seu maior sonho e eles colocam os pés em cima de um barril ao som de We Are, música tema do anime. Após o encerramento, corta para um ambiente cheio de fumaça e um personagem misterioso aparece, queimando o cartaz de procurado de Luffy, deixando um gancho para a continuação da história em uma próxima temporada. E esse foi o resumo completo dessa incrível primeira temporada do live action de One Piece. Bom, quem acompanha o anime ou o mangá sabe que tem muita história ainda para ser contada, e a série já foi renovada para sua segunda temporada. Então, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações para continuar acompanhando tudo sobre esse universo maravilhoso aqui no canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like, porque isso ajuda muito e contribui para a elaboração de mais conteúdos como este. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e tchau!